mais do que só a vida para sobrevivência, mas poder estar de fato vivendo um protagonismo, sendo tudo aquilo que você pode ser, dentro das suas loucuras, esquisitices ou tudo que você mesmo se julga ou você tem medo, né, de ser julgada aí no mundo. Nem sempre é fácil quando a gente não teve real apoio ou se sentiu pertencente a algo. E isso às vezes desde muito pequeno, né? Às vezes a gente não teve pessoas que apoiavam a gente dentro do nosso sentir, dentro do coração, daquilo que nos guiava. Muitas vezes a gente teve que seguir roteiros do que seria interessante para se ter mais dinheiro, para ter aquela vida que socialmente falando é mais aceitável e ela é mais bem vista, tanto religiosamente quanto dentro de uma sociedade, uma civilização. Então muitas vezes a gente se esconde, a gente fica essa sensação da gente não ter apoio real em ser tudo aquilo que a gente é. E aí a gente muitas vezes se sentir sozinho nesse processo torna as coisas bem mais desafiadoras. Eu acredito que torna as coisas desafiadoras. A gente não ter um apoio, a gente não sentir que existe uma força maior que tá ali nos guiando realmente. Por mais que a gente tenha fé, a gente tenha uma mediunidade ali mais aflorada, ou processos anímicos, né, onde a gente tem uma sensibilidade, a gente consegue fazer leitura energética do ambiente, de pessoas, a gente entende que tem muito mais do que está sendo visto com os olhos. Mesmo assim, a gente às vezes não consegue viver de verdade aquela sensação de que tem algo muito maior nutrindo a gente, dando apoio real, mesmo que esse algo não seja visto com os olhos, né? Que eu diria que a gente que tem uma mediunidade um pouco mais aflorada, a gente está sentindo o tempo todo as coisas, mas isso não quer dizer que mesmo tendo contato com essas coisas, a gente tendo certeza que existe, mesmo assim a gente não vive por aquilo que a gente acredita que existe. A gente acaba entregando os pontos às vezes, e muitas vezes porque dentro dessa realidade material a gente não consegue se sentir apoiado ou não consegue se encaixar totalmente, né? Quando a gente para pensar que aqui nesse planeta a gente precisa fazer dinheiro, a gente precisa construir certas coisas e muitas vezes é aquela imagem do profissional, né, que você tem que desenvolver, que você tem que criar. Então, criar as coisas, que exige ações, exige que a gente tenha a ação para realizar. E muitas vezes, para fazer essas ações, a gente precisa de um apoio que a gente precisava de um apoio nessa matéria, né? E por mais que a gente tenha alguns apoios, pode ser que a gente ainda se sinta desamparado. Desamparado por sentir que não tem algo verdadeiro ali que você sente que valida tudo aquilo que você é, né? Você fica ali sentindo não só essa solidão existencial, mas esse sentimento de que de não pertencer mesmo a algo maior ou até mesmo alguma coisa que te guia, né? Acho que uma das coisas que dificulta o nosso processo nessa caminhada aqui na Terra é a gente se sentir sem uma direção, sem saber qual que é o caminho, né? Entre todos esses processos de vidas que a gente passa, tem vários momentos, né, que a gente sente que a gente não sabe qual que é o caminho, a direção, e a gente só tem uma sensação de que não tá encaixando as coisas, ou que a gente não sabe para onde que a gente vai, a direita ou a esquerda, ou até mesmo o que eu não tô enxergando aqui que seria possível, mas que eu nunca pensei antes, né? E essa sensação de eu não sei, né? Eu não sei. E hoje em dia, a gente vê muito isso, principalmente nos jovens. É uma coisa que pra mim fica muito claro quando eu tô em contato com jovens, quando eu tô em contato com pessoas que já tem esse universo de possibilidades que a internet proporciona
e mesmo assim sente uma dificuldade de entender um propósito, uma direção, né? Fica algo um pouco aberto, até mesmo uma sensação de desamparo coletivo, assim. E mesmo me apoiando em alguns preceitos religiosos, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar muito espiritualidade, porque eu vivo ela muito na minha vida. Só que ao mesmo tempo, eu comecei a reparar o quanto que a gente verdadeiramente usa a espiritualidade na nossa vida para todos os momentos. Não porque a gente vai desconsiderar as coisas dessa matéria, mas a gente incluir a espiritualidade na matéria. Quando a gente acorda, por exemplo, a gente precisa ter uma rotina sagrada, aquela rotina de autocuidado, porque se eu não começar a cuidar de mim, do meu templo, da minha energia, eu não sou capaz de cuidar do outro. Mas se a gente não considerar isso como algo sagrado, a gente também não tá incluindo espiritualidade na nossa vida. Então, fazer o autocuidado é algo que muitas vezes a gente não faz por falta desse carinho consigo mesmo, por falta de consideração com essa matéria que somos, né? É muito mais fácil a gente ficar no mental do que partir para certas ações, né? Então, o que eu proponho aqui? Né? A gente entender qual que é o ponto onde a gente está se desconsiderando. O que eu não estou fazendo por mim, que se eu fizesse, eu atualizaria uma vida muito mais conectada espiritualmente, onde eu me sinta mais pertencente a algo maior e me sinta guiada por isso, né? A gente muitas vezes sente essa falta, né, de segurança aqui na Terra, porque aqui na Terra a gente precisa do fator dinheiro para a sobrevivência, e saber fazer dinheiro é algo importante. Quando a gente é muito empata, quando a gente tem uma sensibilidade maior com o mundo, a gente pode ser tomado muitas vezes por vários pensamentos, sensações, aquela sensação de ter muita informação e você não saber direito para onde ir, para onde caminhar, mas de ter esse olhar para o outro, de conseguir ter esse acolhimento com as pessoas, de conseguir realmente enxergar profundamente as coisas, mas também por enxergar profundamente, sentir muito. Só que a gente fica às vezes muito nesse sentir, no sentido paralisante. Não aquilo que nos parte para a ação, mas aquilo que nos paralisa. Né? Por exemplo, fazer dinheiro pode ser algo que demande, e na verdade muitas vezes é algo que demanda ações, né? E você persistir, e você sentindo ali um fluxo que muitas vezes vai exigir de você, eu diria que não é nesse sentido de pesado, mas de você ter uma sustentação diária, onde você vai plantar e sem ficar focando tanto nos resultados. Porque se dá errado em algum momento, você já se frustra, você já quer voltar, você já quer desistir. Então, mais um sentido de eu vou plantar, independente, eu não sei se o resultado vai ser X ou Y, mas eu vou plantar, né? E de ser algo que tenha um máximo de propósito também. Porque isso vai construindo dentro da gente essa conexão que a gente tanto precisa com a espiritualidade. Se até o seu trabalho puder ser algo que te conecta com um propósito maior, isso vai fazer muito mais sentido para você que é muito empata, que é muito sensitivo, né? E essa conexão com todo à sua volta te proporcionar essa integração maior. Porque o que importa de verdade é a gente se sentir satisfeito, né? Satisfeito com a vida. Nem sempre a gente teve o apoio dos pais no sentido... Não tô me referindo ao financeiro, mas eu me refiro ao apoio de poder ser olhada de verdade, acolhida de verdade no que você é, totalmente no que você é. E às vezes o pai ele não vai conseguir enxergar isso, e às vezes ele vai enxergar, mas ele vai ter medo disso. Ele vai achar que isso é fraco, que isso não traz a sua sobrevivência real. Então, nesses momentos a gente precisa sempre alinhar.
porque nem sempre o que a gente tomou como verdade, porque foi passado pra gente, um comportamento nosso, uma forma nossa de olhar as coisas e tal, nem sempre isso que o outro enxergou é real. Na verdade, só vai ser real a partir do momento em que eu entender que isso é real também. Então, se eu validar alguma afirmação aí durante a minha vida, isso pode me aprisionar pro resto da minha vida, né? Uma pessoa que te critica, que você é muito emocional, por exemplo, e você tomar isso como algo ruim e ficar reprimindo as suas emoções, já foi algo que te aprisionou pro resto da vida. Porque muitas pessoas fazem dinheiro com o seu emocional, com aquilo, com as emoções que chegam, né? Ela canaliza para ganhar dinheiro. E é isso. Então existem todas as possibilidades presentes no planeta. Esse planeta aqui, ele é o planeta das possibilidades. Aqui acontece de tudo. Inclusive, receber julgamento do planeta, das pessoas em geral, estar aberto a receber julgamento, também faz parte da prosperidade. Porque o outro não precisa concordar comigo. E quando pra mim é leve também entrar nesse lugar de ok, se você julga, isso não é algo que vai me impedir de realizar, né? Eu consigo perceber o seu julgamento, mas isso não precisa ser uma verdade na minha vida, né? Na verdade, a gente não precisa validar o julgamento. A gente tem que entender que o outro é o outro, né? E a gente tem que dar a liberdade para o outro não gostar do que a gente está apresentando. Então, quando a gente pensa em uma profissão, quando a gente pensa numa forma de exercer algum trabalho que vá integrar alguma coisa mais profunda dentro de mim, um propósito, mas que também vai me trazer essa energia do dinheiro, que é uma energia neutra. Eu vou fazer dele o que eu quiser. E essa troca, sem julgamento, ela acontecer de forma livre, o que as pessoas vão entender do meu trabalho, ou a própria pessoa que vier para o meu trabalho, ela julgar qualquer coisa que ela julgar. Isso é algo que, se eu querer controlar, ou seja, eu querer ser perfeita para o outro, para ele não me julgar, isso já vai limitar aquilo que eu sou. Então, gente, aceitar receber julgamentos é uma das coisas mais libertadoras. E muitas vezes foram lá os nossos pais que começaram com isso. Ao nos falarem que a gente fala muito, ao falar pra gente que o nosso comportamento é estranho, que a gente é esquisito, seja lá o que você ouviu. A gente começa a receber julgamentos desde muito novo. Porque o outro, gente, ele julga. Ou não. E é algo que, se você não dá liberdade para acontecer, sem que aquilo seja uma verdade para você, é algo que vai te aprisionar. Então, quando a gente está vivendo para satisfazer o social, a gente não está vivendo, essa é a verdade. Você não está vivendo a verdade do seu coração, daquilo que você é. Então, eu tenho aqui essa intenção realmente de falar sobre isso, porque são dificuldades que eu percebo hoje na minha vida, eu percebo hoje ao meu redor. E são coisas que doem, porque em algum momento a gente pode chegar em uma determinada idade, uma determinada situação e pensar, mas por que eu não estou conseguindo fazer? Por que dói fazer? Por que eu não consigo tentar ir fazer? Porque se você ir fazer, você nem tentou, na verdade, você fez. Você fez. A gente tenta porque a gente acredita que aquele resultado é X. E se a gente não chegar no X, a gente não conseguiu, então a gente só tentou. Mas é uma mentira. A partir do momento que a gente faz, a gente fez. A gente já realizou aquilo. A gente sempre vai ficar buscando o resultado, ou a gente vai ter
a liberdade de deixar as coisas surgirem, abrindo mão de resultados, mas só se conectando com a realização, que é só estar fazendo, gente. Só estar fazendo. Se a gente só fizer aquilo que realmente o nosso coração nos pede, a gente já é um ser realizado. Porque a verdade é que uma boa parte, se não, gente, é muita gente, não faz aquilo que o seu coração pede para fazer. Ou escolhe fazer outras coisas porque acredita que o sacrifício é importante. Ou essas pessoas paralisam, elas adoecem. E muitas vezes nós escolhemos a doença para não vivermos os nossos sonhos. E eu não tô nem falando de sonho de matéria, né? De conquistar uma casa, um carro. São coisas muito interessantes. Mas de você poder realizar uma construção de algo diário. E aquilo realmente tá trazendo em você a sensação de eu estou realizando. Eu estou realizando. Às vezes, né? Como um primo que eu tive, ele estava com câncer e ele juntava dinheiro para que quando ele tivesse 18 anos, ele tivesse o carro dele. E ele conseguia vender, ele era comerciante já com 14 anos. E eu lembro que ele tinha 16 anos, ele já tinha guardado uma boa quantidade de dinheiro. Acho que ele tinha uns 18 mil, uns 20 mil, alguma coisa assim. Isso já faz alguns anos. E eu lembro que ele conseguiu juntar bastante dinheiro em alguns anos. E ele tava em fase terminal, gente. E na nossa conversa ali com ele, ele ainda estava realizando. Ele não teve o carro dele. Ele não chegou aos 18 anos. Ele faleceu em poucos dias depois daquela conversa. Mas ele estava realizando. Entende? Não é sobre você tocar naquele carro, mas é sobre você realizar isso todo dia. Todo dia. Porque o processo até você conquistar aquilo, de fato você tá naquele carro, gente, todo o processo já é a conquista do carro. Todo o processo, todo R$ 1 que você guardar para isso já é a realização desse carro. Ele já tá lá, já existe. Porque é a sua ação, é a sua realização. Porque se a gente parar para pensar, viver é isso. É a sua realização diária. Não importa se você está distante de alcançar esse material ou não. É a realização diária. E você saber que você realizou naquele dia. Isso é muito sagrado, isso é muito importante. Às vezes, o que você almeja é o contato com Deus. É você ter essa conexão divina. E se todo dia você tá ali fazendo algo que te conecta, e às vezes você ainda não tá sentindo de fato aquela conexão, você sabe que você consegue mais, mas você tá no processo. Aí todo dia você está lá fazendo alguma coisa, você tá fazendo uma oração, você tá conversando, às vezes você tem uma imagem de algum guia, de alguma força, e aí você tem essa imagem, você consegue olhar para essa imagem, se sentir conectado, aí fechar os olhos em alguns minutos e poder fazer uma comunicação telepática, uma conversa interna. Gente, isso já é a realização. E você poder reconhecer isso é o que mais importa. O que você está realizando, o que você está escolhendo realizar todos os dias. Não importa se você já tem o objeto que você quer. Se você já tem aquela situação que vai definir que você conseguiu. Se você começar hoje alguma coisa, você já está realizando isso. O que você quer realizar? Qual que é o seu desejo? Porque a partir do momento que você começar, você já está realizando isso.
No final das contas, nada que nos fizeram, nada que julgaram sobre nós, criticaram, né, os machucados que nos causaram, nada disso define daqui em diante quem nós somos. A gente precisa sentir. Se ainda existe alguma mágoa, se existe alguma ferida, a gente tem que sentir. É importante. É aquela coisa, se você reprimir, ela fica guardada em algum canto, inclusive no seu corpo. Então você tem que sentir, você tem que expelir, você tem que colocar isso pra fora. Não precisa da pessoa pra isso, você pode fazer isso sozinha. Você só precisa ter contato com isso. E aí você vai liberando. É um processo. Lembra da realização? Já é realização. Só precisamos ter consciência, né? Consciência daquilo que a gente quer, consciência daquilo que precisamos remover, né? Muitos obstáculos a gente não enxerga. A gente pede para enxergar. Porque a partir do momento que a gente enxerga, a gente tem esse poder de liberar. Ter consciência, tirar as coisas da sombra, levar elas para consciência, para a luz, é uma coisa muito poderosa. É por isso que é tão importante a gente fazer os trabalhos que puxa, que emerge mesmo. Todo aquele iceberg que está sustentando aquilo que a gente pode enxergar no planeta. Porque a gente só enxerga o que a gente é capaz de ver. Tem muito mais, gente. O planeta, o mundo, essas infinitas possibilidades que se apresentam pra gente, elas são o que a gente pode enxergar nesse momento, porque é o que a gente se permite enxergar. Então, remover os obstáculos é remover aquilo que dificulta a gente de realizar diariamente as coisas. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho percebido os obstáculos que bloqueiam as minhas realizações. Né? De chegar a um certo momento da minha vida, mesmo sem querer se comparar a nada e nem ninguém, mas ver que, comparando a mim mesma, tem várias coisas que eu gostaria de fazer e eu não estou fazendo. E aí quando eu fui olhar pra dentro, eu percebi que existia uma culpa. Falei, nossa, a culpa aqui é o obstáculo. Culpa do quê? Aí eu percebi. A culpa de não seguir o que queriam de mim. A culpa de ter medo. De ter tido medo de não ter realizado certas coisas. De ter medo de realizar certas coisas atualmente. E aí tudo isso é o meu obstáculo que eu tô conseguindo lidar. E aí tem culpa e tem raiva. E aí tem raiva de mim, do outro. Então, se você não libera isso, né? O que você está tentando provar ao não realizar as suas potencialidades? Eu fui percebendo, eu tô tentando gerar uma dependência, uma conexão com alguém fazendo isso. Existe a culpa, existe a raiva, então existe uma punição também. Quem eu tô tentando punir? Ao não realizar os meus desejos. Então nesse ponto a gente vai conseguindo aprofundar. Eu tô falando aqui coisas que eu percebi, não só em mim, mas em muitos ao meu redor. Enquanto a gente não deixar com que isso saia, a gente continua completamente estagnado. Então, quais são os seus desejos de realização? O que te deixaria feliz agora? O que você poderia ser, ter, fazer agora que atualizaria uma vida completamente realizada e satisfeita para si mesmo e para os outros ao seu redor?
de maneira que a leveza fizesse total parte do seu dia e da sua noite. A gente pode escrever o que a gente quer realizar. A gente pode deixar isso claro pra gente, pra poder se lembrar todos os dias. Quais são os desejos de realização que nós temos? Se conectar com isso, porque é o que é mais sagrado. Um dos maiores arrependimentos que a gente pode ter é finalizar nossa encarnação aqui na Terra sem ter realizado. Gente, a gente deseja muitas coisas, mas a gente tem tempo para realizar. A gente só não enxerga.